Bom dia, pessoal. Ou melhor, meio-dia, pessoal. Eu ontem à noite tive a oportunidade de fazer uma live falando sobre o poder da palavra. Pasme. O aplicativo disse que gravou o que eu falei. E quando eu fui procurar, perdi a live inteira. Surreal. Mas sem problema. Eu tô passando aqui porque eu vou regravar algumas coisas que eu penso que são importantes para que a gente possa ter esse conceito do poder da palavra aberto em prática e como ponto de reflexão. É muito comum nós colocarmos, eu vou até botar o meu fone. É muito comum nós colocarmos a palavra ou nos colocarmos como fonte da palavra, mas demorar um pouco para fazer uma reflexão e uma atuação real sobre isso, né? Então, ontem eu comecei dizendo que o maior livro que nós temos, né, é ele que vem fazendo sucesso há muitos anos. Não sei se vocês sabem, no marketing, a figura de Jesus Cristo, ela está há 2000 anos como top de divulgação, de presença. Então, Jesus está, né, como uma figura que faz a diferença há muito tempo mesmo. Então, deixa eu mudar de lado aqui para ver se fica melhor. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês? Peraí, deixa eu ajeitar isso. Coisa. Quando o livro da Bíblia, né, Gênesis, abre, ele logo no capítulo 1, ele vai dizer exatamente o seguinte: no princípio, Deus criou o céu e a terra estava deserta e vazia, trevas cobriam o abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse, ou melhor, Deus disse, faça-se a luz. Fiat lux. E a luz se fez. Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. A luz, Deus chamou de dia e as trevas, noite. Houve tarde e uma manhã, o primeiro dia. Deus disse, faça-se um firmamento. E lá na frente, Deus disse. O tempo inteiro, nesse primeiro capítulo, Deus disse, eis que vos dou sobre toda a terra, todas as plantas que dão semente, todas as árvores que produzem seu fruto, para que vos servirem de alimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, todos os animais que se movem pelo chão, eu lhes dou todos os vegetais para alimento. E assim fez. Então, e Deus viu tudo quanto havia feito e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã e o sexto dia. Então, durante todo o primeiro capítulo da Gênesis, Deus disse. Então, é a palavra de Deus que vai fazer a diferença. É a palavra de Deus que vai marcar para nós uma realidade. Para algumas pessoas que trabalham com Neville Goddard ou outros teóricos que usam a palavra sagrada para fazer uma transição entre o que acontece na nossa mente, na nossa realidade e a palavra, Deus
disse, né? Então, olha só, e pelo verbo se faz a realidade, e pelo verbo se fez o homem. Então, é a qualidade da palavra que vai determinar se nós vamos estar dentro de uma condição produtiva ou não daquilo que a gente deseja, né? Então, o que eu quero frisar aqui? Como você tem utilizado a palavra? Como você tem aberto o seu coração e procurado fazer a diferença na realidade? Você está reclamando? Você está apontando? Você está julgando? Ou você está buscando identificar quais são os aprendizados, quais são as lições, quais são as forças que todas as situações oferecidas nos trazem? Existe um livro chamado Abrindo Portas Interiores, né? E ele diz o seguinte: seus pensamentos em relação à abundância vão determinar se as suas necessidades serão cumpridas, supridas ou não. Quando você pensa pobreza e necessidade, quando você permite que medo, preocupação, inferioridade, avareza, egoísmo e ansiedade penetrem em sua consciência, quando você se entrega a esses estados negativos, você atrai o pior para si. Se você pensar como um mendigo, você será um mendigo, porque estará se privando de todas as boas coisas da vida que lhe pertencem. Se você reajustar seus pensamentos e atitudes em relação a elas, comece já a pensar prosperidade. Visualize todas as suas necessidades sendo supridas maravilhosamente. Recuse-se a aceitar qualquer carência. Por quê? Se existe carência, ela está na sua consciência. Por que? Olha que pergunta maravilhosa. Por que interromper o fluxo dos meus abundantes e ilimitados estoques com sua consciência limitada e restrita? Então, nós, na nossa consciência limitada e restrita, ficamos alimentando, né, o não pode, o não vou, o não consigo, o não tenho condição, né? Não sei. Como é fácil, né? A pessoa dizer não sei. E é muito interessante que quanto mais a gente repete essas sentenças, mais a gente embota a nossa capacidade, mais a gente enfraquece as nossas realizações. Então é muito importante que a gente esteja vigilante. Como ele falou, né, há 2000 anos, orai e vigiai. O que é o orai? É manter a vibração elevada, e o vigiai é conseguir, no momento em que sai dessa vibração, você retorna. Então, o chamado para trabalhar com a palavra é você conseguir se dar conta de que tudo vem na sua direção criado por você, pela qualidade das suas palavras. E existe agora um livro chamado A Biologia da Crença, de Bruce H. Lipton. Ele é um cientista que vem nos provar que nós não somos refém da nossa genética, nós não somos refém da nossa ancestralidade, nós não somos refém do externo, né? Então, oi Aninha, seja bem-vindo. A nossa vida não é determinada pelo que foi nossos pais, pelo que foi a nossa mãe, pelo que foram os nossos avós, não é determinada pelo lugar que a gente está, né? Ou melhor, pelo lugar que a gente esteve, né? O que acontece é nós somos influenciados de uma maneira muito expressiva e significativa pela conexão que nós fazemos com o ambiente. Então, Bruce Lipton, ele pegou um potinho, tipo esse, não é esse não vou ter aqui, um potinho, e nesse potinho ele fez uma cultura, então ele criou um ambiente para as células e colocou essas células ali naquele potinho. O que
aconteceu com essas células? Ali naquele lugar, elas se multiplicaram. Então, ele pegou um pote, botou células, elas se multiplicaram. E quando tinha, então, uma quantidade grande de células iguais, ele pegou 3 potinhos e fez ambiente químico diferente. Tirou aquelas células do pote inicial e dividiu em 3 pontos. A primeira virou célula de osso, a segunda, célula de gordura e a terceira, célula de pele. Então, ele viu que, embora veio todo mundo do mesmo lugar, quando elas foram expostas a estímulos, a química, a gente vai então dizer que elas estavam em ambientes diferentes. Então, ele diz que nós somos responsáveis pelo resultado da nossa vida. Se hoje a nossa vida não está boa, se hoje não está satisfatória, se hoje não é aquilo que a gente gostaria, isso é uma responsabilidade nossa, fomos nós que fizemos isso. Qual é o bom de fazer isso? É reconhecer que se eu fiz, eu posso desfazer e refazer. Então eu posso usar esse livro aqui, ó, chamando a voz, dominando a voz interior. Ele é do Blair Singer. Ele esteve no Brasil e ele fez um trabalho e ele diz, olha que interessante, né? Seja o que for que a voz interior diz, ela geralmente soa com lógica e razoável. Esse é o problema. Pelo fato dela soar tão lógica, você acaba ouvindo demais e acaba acreditando nela. A sua voz interior é realmente a soma de todas as experiências e conselhos que você teve na vida e que você não passa muito tempo refletindo sobre ela. Então, quando essa voz ela vem à tona, ela simplesmente ela te convence, ela conta a história bonitinha, entendeu? Ou te criticando, ou te diminuindo, ou dizendo que você não é tão capaz. Por quê? Porque o meio ambiente treinou a sua voz interior, né, a não ser uma voz que te estimula. E como a gente não presta atenção nela e como a gente não retreina... Olá, Anitta, tudo bem? Seja bem-vinda. Como a gente não retreina a nossa voz interior, simplesmente ela toma conta do pedaço. E não pode, gente. Não é assim. Inclusive, ele mesmo faz a seguinte afirmação. Deixa eu achar aqui. Meu querido amigo Robert Kiyosaki é provavelmente a única pessoa viva que é totalmente implacável sobre perseguir a sua voz interior. Assim como eu, não foi apenas um grande amigo e parceiro durante esses anos, mas uma fonte de desafio contínuo, me possibilitando ser o melhor que eu posso ser. Ele me ensinou a ter força, ser 100% responsável e como manter o humor e a criatividade mesmo nos momentos difíceis. Ele continua me estimulando a buscar jogos maiores, né? Então, observa a Kathleen Kitts, né, que é a esposa dele, ao longo desses muitos anos me ensinou o valor de sempre pensar grande e o poder da perseverança e da visão. Já McNewton, o seu coaching é incessante. O seu entendimento de como maximizar o desempenho e os processos de como extrair o máximo de qualquer pessoa, mudando a sua vida e a vida de milhares de pessoas. Ele me mostrou novas ferramentas e me ensinou como encontrar e explorar a profundeza da minha mente. Então, o poder, gente, para transformar a nossa realidade não está fora. O poder para transformar a nossa realidade está dentro. Quem vai transformar a nossa vida não vai ser os nossos pais, não serão os nossos parentes, não serão os nossos amigos, somos nós, né? Inclusive o Robert Kiyosaki, que é amigo do Blair Singer, ele diz o seguinte: o que nos mata não é a palavra que é proferida, mas aquela que sussurra no nosso ouvido.
O que você anda sussurrando para você? Que você pode realizar os seus propósitos, que os seus objetivos são alcançáveis, que você precisa desenvolver habilidades, capacidades, possibilidades para chegar onde você precisa, ou você simplesmente está cedendo a essa voz que não foi treinada, que não está sendo monitorada e que está desanimando você. A gente precisa retreinar a nossa voz interior. A gente precisa estar mais vigilante para manter o nosso padrão. Porque imã, o positivo atrai o negativo, mas pessoa não. É o positivo atraindo o positivo, o negativo atraindo o negativo. Então, se hoje as pessoas estão à sua volta, as 5 pessoas principais que estão à sua volta, se elas estão sugando, sabe, sem te incentivar, te criticando, já começa a olhar aí, porque você é a 6ª pessoa, está na mesma condição. Começa a mudar. E é muito interessante que eu não preciso me afastar dos amigos. Eu preciso mudar os meus interesses, eu preciso mudar a minha forma de funcionar, eu preciso mudar a minha forma de encarar a vida. E as pessoas que não coincidem com o meu movimento, elas vão se afastando naturalmente, elas saem de perto. Né? Então é muito importante que a gente consiga alterar o nosso ambiente. E a melhor maneira de alterar o nosso ambiente é usando a palavra. Né? Como? Ressignificando, dando um novo significado para tudo aquilo que a gente já fez, para tudo aquilo que a gente quer fazer, né? E tudo aquilo que a gente fez e não deu muito certo, como é que a gente aprende? Usando a palavra, na verdade não é usando a palavra, é observando qual é a tradução que eu faço do que eu não fiz bem feito, né? Eu preciso transformar isso numa lição. E no futuro, eu preciso olhar de forma motivadora, de forma fortalecedora, para que eu chegue a um melhor resultado naquilo que eu desejo. Então, se eu quero, por exemplo, alegria nos negócios, eu preciso ter atenção em como eu estou me incentivando, como eu estou me permitindo relaxar, crescer, duplicar ou até admitir que o meu negócio pode ser muito maior do que eu tinha determinado. Eu posso ser surpreendida pelo universo. Mas se eu já estou fechada num resultado, se eu estou fechado numa única fonte, se eu estou fechada numa única forma de alcançar isso, isso vai ficar mais difícil. Né? Então, a própria Simone Milassas, que ela é autora desse livro que eu mostrei, ela diz assim: o que se requer para que as pessoas entrem aqui e gastem dinheiro? Né? Isso é uma afirmação ou uma pergunta. Ela havia decidido. A pergunta mais expansiva já vou te repetir. Quem ou o que poderia adicionar ao meu negócio que geraria mais dinheiro e futuro? Né? Então, o nome do livro é Alegria nos Negócios. Né? Ele é um livro que vem para quem faz o curso de barra de Axis, inclusive a gente vai ter um no dia 27. Ele é um livro que é mais, vamos dizer assim, mais possível de colocar em prática quando você entra dentro da lógica do Axis, na medida que ela é uma das dirigentes hoje, gestoras do Axis Conscious no mundo. Então, é muito importante que a gente olhe o nosso negócio como uma aventura, como uma oportunidade de expansão, como uma oportunidade de troca, como uma oportunidade de crescimento. E isso a gente vai fazer usando a palavra, usando a própria palavra para empoderar a nossa equipe. O Gary, ele diz assim: você estará muito melhor se estiver aberto a receber. Então, o que o Axis diz é que a gente não está aberto a receber. A gente, na verdade, estabelece assim: só isso está bom. Se eu fizer isso, está bom.
Então, se hoje o nosso negócio é pobre, para não usar outro nome mais indelicado, na verdade é a nossa pobreza de olhar, é a nossa, na verdade, o nosso não querer receber. Nós precisamos tirar essas amarras de escravidão, nós precisamos vencer isso tudo. Para quê? Para que a gente tenha condição de dominar a nossa voz interior, para que a gente pratique a palavra e então a gente seja um líder do nosso próprio propósito, né? Por quê? Porque o que determina o nosso ambiente é a nossa qualidade de vibração. Eu estou vibrando no sucesso? Eu estou buscando pessoas que estão vibrando no sucesso? Eu estou alerta com a qualidade das minhas palavras? Eu estou percebendo que as minhas palavras, elas abrem um campo de resultado? O Axis também diz que a pergunta empodera e a resposta desempodera. O Robert Kiyosaki, ele diz, a pergunta abre a nossa mente para buscar alternativas. E a resposta condena a nossa mente em uma única alternativa. Então, se você busca expansão, se você busca crescimento, se você busca transformar os seus resultados, é muito importante que você possa se instrumentalizar, né? E aí você pode comprar esses livros todos que eu te falei, né? Inclusive deixo aqui A Arma da Persuasão, que é um livro que vai nos auxiliando a como utilizar a palavra, como construir a nossa história, como dizer para o outro de forma que eu atraia o outro na minha direção, ou você pode estar participando comigo na segunda-feira do Toque de Midas, onde ele abre o teu olhar para o senso de prosperidade, para o acesso ao seu DNA, a reconhecer, o acesso não, mas o reconhecer o seu DNA de ouro, olhar para o seu DNA de ouro de uma forma positiva e produtiva, ou estar no curso O Poder da Palavra, no workshop O Poder da Palavra, onde a gente vai estar identificando como é que eu posso ressignificar uma situação, como é que eu posso olhar uma situação de uma forma mais positiva e produtiva, como é que eu posso, oi Fabiola, como é que eu posso ampliar os meus resultados com a bagagem que eu tenho, né? Então, esse é o convite, Fabiola, que está chegando agora. Eu não sei se você esteve ontem à noite, mas eu fiz uma live onde eu falei sobre o poder da palavra, mostrei como a gente pode usar a palavra a nosso favor. O sistema, né, o Instagram disse que gravou e eu, quando fui pegar a gravação não tinha. Eu falei, opa, então eu vou fazer o seguinte, 12:00 é um horário que eu posso repetir, né? E depois eu mando a gravação para os participantes do workshop. Na segunda-feira, boa tarde, querida. Na segunda-feira vamos ter o workshop, o Toque de Midas, que é toda a mentalidade de prosperidade que a gente precisa despertar ou fortalecer, porque hoje, esteve, ai que bom, hoje a gente está recebendo tanta surra, a gente está recebendo tantas informações negativas, a gente abre o celular, né, ou o computador, e a gente já é bombardeado de não pode, não teve, morreu, e isso vai criando na gente um clima à nossa volta que vai nos desanimando, né? E aí, quando a gente está com outras pessoas que compartilham da ideia de que é possível superar, que a gente tem recurso, que eu só não posso saber onde está esse recurso, mas existe esse recurso, a gente vai criando alternativas, e quando a gente também está com outras pessoas que criam essa alternativa, elas vão inspirando umas às outras, né?
eu gosto muito de fazer esse trabalho, eu gosto muito de criar essas estratégias, porque o tempo inteiro eu estou falando para as pessoas, vamos lá, a gente consegue, tem alternativa, né? E aí eu busco um livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros, e busco um curso, outro curso, outro curso. Agora de manhã eu fiz uma iniciação, eu estou sempre buscando um novo meio de reabastecer as minhas forças, para quê? Para que eu tenha a possibilidade de dar ao outro. E quanto mais eu dou ao outro, mais eu recebo. Quanto mais eu dou ao outro, mais eu recebo. Né? Então, isso é muito bom. É a gente conseguir buscar essas informações das formas mais variadas para que a gente consiga. Então, o que eu promovi, né, de uma certa forma, foi a possibilidade de reunir todo esse tempo, né, onde eu trabalho como psicóloga, eu trabalho com a palavra, a minha ferramenta primordial é a palavra, né, e à medida em que eu vou trabalhando com a palavra, eu vou descobrindo, né, quais são os entraves, o que a gente pode ou não pode. Eu achei muito interessante quando eu comecei a trabalhar com barra de Axis, eu descobri que uma afirmação básica que eles usam, para nós aqui no Brasil não dá muito certo não, porque quando você diz para um jovem, né, todas as informações são deletadas de dentro de você, alguns jovens falaram para as suas mães depois que saíram do consultório, né, mas eu não quero que ela me apague como um todo não. E na verdade não é apagar um todo, né, é somente você apagar ou tirar, vamos dizer assim, da tela de trabalho, aquelas informações que estão incomodando. Elas, na verdade, vão para uma outra área e cada uma abre essa tela na hora, no tempo, no momento em que achar que deve. Tá bom? Então, eu estou deixando aqui o meu convite. Durante o dia de hoje, sábado, e amanhã, domingo, eu vou estar alimentando um Instagram com novas informações. Como é que vai ser esse workshop? Em que dia que vai ser o workshop? Né? Que a gente vai estar trocando. Para deixar aqui registrado no dia... Obrigada, Anitta. No dia 22, a gente vai estar trabalhando só o OTM, que é o toque de Midas, onde a consciência de prosperidade ela pode ser fortalecida. E no dia 23, o poder da palavra, onde nós vamos, ao utilizar essa palavra, preparar a nossa voz interior para ser nosso parceiro. E dia 27 eu vou estar fazendo um curso de barra de Axis online, que é uma oportunidade para você receber uma quantidade, a gente chama de uma tonelada de informação, né? Você recebe essa informação e você sai com a possibilidade de exercer uma nova profissão ou de agregar mais uma formação à sua atuação. Então eu quero agradecer muito o carinho, a atenção de quem pôde passar aqui, deixar um abraço e desejar a você que, além e apesar desse momento que nós estamos atravessando, que nós possamos impactar a consciência da humanidade para ela entender que ela tem lições a aprender, comportamentos a transformar e muito para receber. Porque ele disse, vós tereis vida e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. E essa é uma promessa essa que a gente tem que acreditar, se jogar e praticar. Ouvir, guardar e praticar. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigada pela presença. Eu vou deixar gravado hoje e amanhã e na segunda eu retiro do ar.